Olá, antes de mais nada gostaria de me apresentar. Sou o professor João Guilherme Rodrigues Mendonça, professor da Universidade Federal de Rondônia. Atualmente sou no Departamento de Educação Física, tenho um doutorado na área de Educação Escolar, mestrado em Pedagogia do Movimento Humano e venho atuando dentro da educação na área do desenvolvimento psicomotor, com a disciplina de psicomotricidade, atuando também com a disciplina de recreação e jogos. Essa disciplina da EAD está sendo pensada com muito carinho a partir de um livro constituído por mim e pela professora Marlene Rodrigues, e foi pensado em 5 capítulos. 5 capítulos onde na finalização de cada um deles, vocês verão um ciclo de perguntas e de pesquisas em que vocês vão poder, junto com os tutores, estarem desenvolvendo um trabalho integrado na plataforma nas apresentações dos slides. Vocês também terão a oportunidade de ver que eu captei dos capítulos determinadas pesquisas que vão compor a avaliação de vocês. É bom que se diga que não é um trabalho a ser desenvolvido sem envolvimento emocional, sem envolvimento afetivo de você professor, de você professora, informação dentro da questão da educação na Universidade Federal de Rondônia, no que diz respeito à acolhida dos sujeitos que vocês vão cuidar, que são as crianças. Nesse sentido, vocês verão todo um empenho, todo um esforço, a partir de agora, no que diz respeito a como lidar com essas crianças no ensino formal, na escola, a partir do brincar. O primeiro capítulo que começamos nesse momento é o capítulo do brincar. O objetivo desse capítulo é conceber a ideia de que o lúdico é inerente à condição humana inexoravelmente da criança. Nós vamos trabalhar um pouco a discussão da ludicidade enquanto um elemento que faz parte da constituição da existência humana. Reconhecer que o universo da criança, o universo infantil, tem uma necessidade própria, específica, quando comparadas à de um sujeito adulto, particularmente no modo de conceber e vivenciar o brincar. O brincar da criança não é a mesma coisa que o brincar do adulto. Um outro terceiro objetivo é oportunizar na formação do professor ou da professora que o brincar seja compreendido como parte da vida de todo ser humano, e não importa a sua idade. O quarto objetivo é oportunizar o brincar no contexto da escola. A partir de agora, vou trabalhar com vocês algumas ideias e conceitos acerca do tema, brincar. Há um autor antropólogo, Huizinga, que no seu livro Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura, vai falar que essa dimensão lúdica ela é inerente à condição humana e inexoravelmente da criança. Particulariza o universo infantil com necessidade própria específica quando comparada de um sujeito adulto. Huizinga basicamente devolve para a nossa condição, ou entrega para a nossa condição, que o lúdico não é algo, um apêndice distanciado da nossa existência. Ao contrário, faz parte da nossa existência. É muito importante também compreendermos que não brincamos com os mesmos propósitos e percepção de quem está em nossa órbita. Não será muito difícil no exercício da profissão de pedagoga, ou mesmo você que é mãe, que é pai, que é tio, que é tia e que tem o convívio próximo de vocês, crianças que enquanto um está brincando, necessariamente
o que está ao seu redor, na sua órbita, não desempenha a mesma atividade, não desempenha a mesma brincadeira, né? Então, quando estamos desenvolvendo uma atividade, né, não necessariamente essa atividade ela compõe o interesse de quem está ao redor. Isso é muito comum quando o professor organiza, idealiza no seu planejamento as suas brincadeiras, com muito desejo, obviamente, de que as crianças que orbitam ao seu redor possam estar brincando com os seus mesmos objetivos. Nem sempre isso é verdadeiro, nem sempre isso é possível de acontecer. Um outro ponto importante a ser discutido é que, em determinada circunstância, a criança é privada do brincar pelas características culturais, religiosas, do meio social em que vive. Cada professor e cada professora esbarrará nessas circunstâncias de características muito específicas que poderão ser limitantes do estímulo que você, professor ou professora, irá se propor no sentido de brincar com as crianças. Então, algumas crianças se veem impedidas de poder brincar de uma atividade de dança, né, por conta dos valores de determinadas religiões que preconizam isso como uma perspectiva, por exemplo, do mal, né? Determinadas culturas, né, não acolhem determinadas brincadeiras quando os meninos estão participando, ou vice-versa, quando as meninas estão participando, por serem brincadeiras naquela cultura, naquela comunidade, naquele grupo social que você está inserido ou inserida, né, como sendo de homem ou como sendo, por exemplo, de mulher. Então, um aspecto importante a ser considerado ao pensar o planejamento do brincar no contexto escolar é sempre considerar que nós, enquanto professores, na realidade, nós vamos esbarrar nas características da cultura, da religião, do meio em que aquelas crianças vivem. Esse conteúdo histórico que a criança traz à escola é um conteúdo que não pode ser negligenciado, ao contrário, precisa ser cuidado, acolhido e, no decorrer do seu trabalho, poder envolver a família, né, numa reconstrução do verdadeiro sentido da ludicidade, enquanto um elemento que contribui para o sujeito, né, que é o seu aluno. Outro ponto a ser considerado nessa discussão inicial do capítulo 1 é que, no contexto escolar, a possibilidade dessa incerteza não pode, de modo algum, permear o cotidiano da criança. O que eu quero dizer com essa possibilidade de incerteza? De incerteza se a criança vai ou não vai brincar. A criança precisará necessariamente brincar. Não há um espaço para o não brincar no contexto da escola. A disciplina de recreação e jogos, ela existe no currículo escolar para poder resgatar e sistematizar a ideia de como brincar, de como jogar, de como incluir os brinquedos, de como sistematizar esse universo de lazer, esse universo de alegria, muito especificamente expresso a partir do brincar, que é uma característica da criança para ela. Se na família a criança não pode, no contexto escolar isso não vai acontecer. Um aspecto que contribui para que você, professor ou professora, possa fundamentar no seu planejamento a questão do brincar, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê como direito, em seu capítulo 2º do direito à liberdade, o respeito e a dignidade, no seu artigo 16, inciso 4, o brincar e o praticar esporte e o divertir-se. O brincar, então, pode ser compreendido como uma das necessidades também tão vitais para o desenvolvimento da criança, como o quê? Como a alimentação adequada, a escolarização, os cuidados efetivos da prevenção de lesões comuns na primeira infância e o afeto. Eu tenho certeza que você não entende, né, que não se deva dar uma alimentação adequada para crianças, sobretudo em fase de crescimento, desenvolvimento e no período da escolarização. Nós estamos assistindo e acompanhando todo o empenho do governo federal
em colocar toda criança na escola. A escolarização, além de um direito, né, é um dever do Estado e um dever também dos pais, no sentido de poder cuidar das crianças. Também não temos dúvidas da necessidade dessa formalização dos conhecimentos sistematizado na instituição escolar. Quem é que não cuida da criança na sua primeira infância? Do sarampo, de dar as vacinações contra a poliomielite, né? Há um consenso de que esses cuidados de higiene, de vacinação, de uma alimentação adequada, são fundamentais para a garantia da existência humana, da manutenção da vida, sobretudo das crianças. E o afeto? O afeto também faz parte, né? Sem afeto, sem uma acolhida, sem um carinho, a criança também sucumbe, sofre e pode virar óbito. Na mesma linha dessas necessidades básicas, encontramos o brincar, o divertir-se e o lazer. É este lugar que vocês, enquanto educadores que estão atuando ou que vão atuar nas escolas, precisam incluir, né, a dimensão lúdica no contexto do seu planejamento e no seu trabalho pedagógico. O brincar na criança é parte do modo como enfrenta e lida com o brincar na criança é parte do modo como enfrenta e lida com a realidade. Essa sua experiência que contribuirá para amadurecer emocionalmente, ampliando seu potencial cognitivo, permitindo inserir socialmente de modo mais seguro. O que quer dizer isso? A criança, né, ela não compreende e não decodifica todos os dados da realidade, todas as informações que compõem a sua realidade, o seu meio circundante, as pessoas que estão ao seu redor, as coisas, o planeta, né, a realidade do seu município, da cidade, da conjuntura familiar. Na sua brincadeira, a criança ela tem a possibilidade, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, de reproduzir, né, e de lidar com a realidade a partir da sua dimensão lúdica. É a sua experiência que permite que ela possa amadurecer e compreender emocionalmente o sentido do que está ao seu redor. Uma vez podendo contribuir, lidando com mais tranquilidade e naturalidade com o que está ao seu redor emocionalmente, isso vai garantir que ela possa ampliar, então, o seu poder de percepção, o seu poder de compreensão e de decodificação do que está ao seu redor. Por exemplo, as letras, os números, né, a compreensão da formalidade do conhecimento instituído e estabelecido no contexto escolar. Um aspecto também importante a ser considerado é que as brincadeiras precisam representar sensações de prazer. Prazer que representa alegria de poder fazer, alegria de poder descobrir e, sobretudo, alegria de poder descobrir-se. Não é muito incomum encontrarmos na história minha, na sua história, na história talvez dos seus colegas ao seu redor, na sua história escolar, um momento em que os professores organizam uma atividade que para ele é uma brincadeira, a gente se diverte, a gente brinca, e aí no final a gente pergunta: eu posso brincar agora? Né? Então, qual é o verdadeiro sentido daquilo que foi proposto pelo adulto? Né? Muito provavelmente, nessas circunstâncias a que eu estou inferindo nesse momento, são brincadeiras constituídas a partir de um referencial do outro, a partir do referencial do adulto. Então, pensar o brincar é pensar o brincar a partir das necessidades, do interesse de cada criança, de cada idade, do seu potencial, do seu desenvolvimento naquele momento, naquele contexto. E, sobretudo, também no contexto das suas relações sociais, das suas relações culturais.
Então, será muito mais adequado poder brincar e sentir prazer com aquilo que faz parte do meu universo, do que necessariamente ter que repetir ou copiar ou me adequar a uma exploração que é exterior a mim. Isso não significa dizer que nós, professores, estaremos num papel coadjuvante, um papel passivo de simplesmente deixar fazer. Mas, neste primeiro momento das nossas discussões, o que eu quero chamar a atenção é de que, ao oportunizar um espaço que a criança possa brincar, esse espaço precisa garantir que a brincadeira saia, né? A criança saia da brincadeira, vivencie, experiencie enquanto está no meio da brincadeira uma palavrinha muito especial, que é o prazer. O prazer e a dimensão lúdica são, portanto, condição de uma com a outra. Brincar sem prazer distancia a criança de seu desenvolvimento integral. Então, se não tem prazer, provavelmente teremos dificuldade de poder associar qualquer outra forma, por exemplo, de aprendizagem. Podemos então perguntar de que modo são oportunizadas as brincadeiras das crianças. Um ponto sobre essa interrogação: conceber a criança primeiro como um ser distinto do adulto já lança a criança ao seu distinto universo, o universo lúdico. O que eu quero dizer com isso? Conceber a criança como um ser distinto do adulto. A criança, né, já foi vista, como nos estudos do Philippe Ariès, né, e vocês vão ver na apostila uma recomendação de que vocês acessem o capítulo 5 da minha tese de doutorado, que aborda sobre a história da criança no nosso país, no Brasil, que a criança nem sempre foi concebida como um ser com características específicas, independentes, com necessidades próprias, com capacidades perceptuais distintas de uma pessoa mais velha, adulta. Ao contrário, como Philippe Ariès, na sua clássica obra, né, História Social da Criança e da Família, vai trazer a ideia da criança como um pequeno adulto, um adulto em miniatura, né, que quando vingava, não morria, né, essa criança era cobrada, olhada, acolhida como um adulto que ainda não tem forças para poder carregar o peso do adulto, mas todavia ela vai poder carregar dentro das suas condições, né? Das condições do seu corpo, mas não há uma acolhida, não há uma atenção distinta como nos tempos atuais, no tempo moderno, nós podemos encontrar. Então você poderia perguntar: é possível, professor, a gente identificar, então, nessa distinção da criança em relação ao adulto, um aspecto que se evidencia de uma maneira mais forte, né? Eu vejo que o universo lúdico. O adulto também brinca, o adulto também se diverte, o adulto também se descontrai, precisa dessa dimensão do lazer, mas ele vai poder viver isso, vai poder fazer isso na medida em que foi estimulado, foi apoiado, né, desde muito novo, desde tenridade, né, a poder se divertir, não sentir culpa de ser criança, não sentir culpa de poder viver o que hoje nós chamamos de características infantis, né, que compõem o universo do mundo da criança, né, que é a partir do mundo da brincadeira. Quando a gente leva um filho, uma filha para um médico, uma das primeiras coisas que o pediatra pergunta é: seu filho brinca? Ele está brincando? Como é que ele está? Por que será que os médicos perguntam isso? Porque uma criança que não brinca, ela revela que ela está muito comprometida na sua capacidade de fluir dentro do seu campo energético, né? do seu universo que compõe a sua existência, que é basicamente a partir da expressão lúdica. Essa expressão lúdica, então, como é que a gente pode enxergar? A gente enxerga ela a partir da representação dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras que ela faz.
Um aspecto importante de oportunizar a brincadeira das crianças, que é o ponto da discussão desse momento da nossa aula, é a disponibilidade. Um aspecto importante é a disponibilidade do adulto e o seu contato direto com a criança. Ele precisa estar atrelado sempre, esse contato do adulto, ao prazer de brincar. Então, a criança precisa poder ter prazer para poder brincar, mas quando esse adulto, pensa em você que está me assistindo e que está se preparando para ser professor ou professora, tem uma história de dificuldade de brincar na sua infância e na adolescência. Como é que você vai organizar, estruturar todo um planejamento agora pedagógico que inclui a questão do lúdico? Vai ser possível. Essa disciplina vai dar e oportunizar as ferramentas para isso. Todavia, não é uma questão puramente técnica, só técnica, melhor dizendo. É importante que a sua disponibilidade, o seu desejo também seja também de experimentar e viver esse prazer junto com as crianças. Observar como adulto oportuniza, outro aspecto importante é ver como o adulto oportuniza que a criança possa escolher o seu brinquedo. Diante dos brinquedos, é você, professor, professora, que diz assim, agora vamos pegar os carrinhos, vamos pegar as bolas, vamos pegar as bonecas, vamos pegar os jogos de dama, vamos pegar agora os jogos de xadrez, vamos agora para o parquinho, né? No parquinho agora nós todos vamos para o balancinho, agora nós vamos para o escorregador. Essa perspectiva se distancia, né, do projeto dessa disciplina. É extremamente importante que você possa ver a expressividade natural da criança. Se você não fizer isso, você não conhece o sujeito da aprendizagem. Que brinquedo ele escolhe? Quem ele escolhe para brincar? Né? Como ele interage com o brinquedo? Ele tem a compreensão desse objeto, a sua funcionalidade, ele atribui uma outra função diferente daquela que foi constituída aquele brinquedo. São tantas as informações que o professor e a professora precisam ter em relação a essa maneira como a criança escolhe o brinquedo, que vai com certeza poder contribuir para você entender a capacidade perceptual do seu aluno e da sua aluna, né? Um outro aspecto importante que a gente precisa considerar também é como interage e contribui diante das regras do brincar. Uma coisa é escolher o brinquedo e a outra coisa é como ela interage com essas regras. Então, as regras foram estabelecidas pelos colegas, as regras foram estabelecidas por ele, por ela, né? Essas regras são mantidas, essas regras são quebradas, essas regras, ela vive um hibridismo, né? Ora funciona como eu quero, ora funciona como o meu coleguinha quer, né? É importante que você, professor e professora, entenda como a criança administra essa dimensão social, né? De garantir a sua continuidade no jogo, a sua continuidade no brinquedo, na brincadeira, o seu distanciamento ou o seu afastamento temporário em decorrência daquilo que foi constituído como regra do que pode e do que não pode. De que modo você pensa o local para que a brincadeira possa se expressar? Se você pensa brincadeiras que envolvem correr, saltar, pular, né? O espaço precisa ser adequado para que essa expressividade motora possa se manifestar. Se você organiza brincadeiras em que a gente vai deitar, que a gente vai brincar de casinha, que vai brincar de carrinho, precisa de um espaço em que eu possa, com segurança, poder me deslocar, poder sentar, poder deitar, poder acomodar os brinquedos, poder improvisar naquele espaço. Se é um espaço, né, que não é pensado para a expressividade dos apelos dos brinquedos, dos jogos, né, você que provavelmente estará criando uma condição de desprazer.
Então, o princípio do prazer ficará distante. Uma vez ficando distante, a criança provavelmente se distanciará também daquele jogo, daquele brinquedo, podendo trazer outros tipos de manifestações, como, por exemplo, agressividades, desestímulo para estar naquele grupo, de estar naquele espaço, arrumando confusão para poder sair daquele local, né? não se adequando aos amigos e às amigas naquele momento. Então é extremamente importante que você crie um ambiente favorável, né, para poder acolher as crianças nas suas diferentes faixas etárias, com as suas demandas, né, do ponto de vista relacional, né, e também cognitivo, de exploração daqueles brinquedos, daqueles objetos que vão servir para a exploração lúdica no contexto escolar. Como promover para possibilitar outras crianças a mais para brincar, né? Então, nós vamos ver que existem algumas modalidades de brincadeiras, né? Brincadeiras que as crianças são mais solitárias, que são mais egocêntricas, mais voltadas para elas, e outras brincadeiras que naturalmente elas são convidativas ao compartilhamento da presença de outras pessoas, né? De outros colegas, para o jogo, para o brinquedo, para a brincadeira. Então, é importante que se verifique, que esteja atento a essa promoção dos encontros, né? Se você, ao fazer isso enquanto professor ou professora, você rompe com a dinâmica do jogo, do brinquedo, da brincadeira já estabelecido, já em andamento, que uma criança está fazendo, né? Ou se está servindo, por exemplo, para você contribuir para um processo de socialização, pela dificuldade que o outro tem de poder interagir, de poder pedir o material, de se localizar no espaço, né? O brinquedo, a brincadeira é uma boa possibilidade da gente ter um parâmetro, né? No sentido de se encontrar, de se ver. Por quê? Porque o brincar, o brinquedo e a brincadeira fazem parte do universo da criança. Sobretudo quando estamos iniciando, por exemplo, um semestre letivo, né? Em que as crianças não se conhecem, às vezes a criança mudou-se para aquele local recentemente. Então, promover esses encontros, promover o contato com outras crianças, exige de você, professor ou professora, uma habilidade para não violá-la e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de enriquecê-la também na capacidade de encontrar-se, né, com seus pais. O adulto, diante da criança, em hipótese nenhuma pode, preste bem atenção nessas palavras, ignorar, debochar, achincalhar, desmerecer, ridicularizar a criança, de estar neste lugar. Que lugar? No lugar de ser criança, no lugar de ser infantil, no lugar de ser imagética, de fazer de conta, ser fantasiosa, no lugar de ser engraçada, no lugar de ser divertida, no lugar de ser cômica, no lugar de ser brincalhona. Isso são características do desenvolvimento de toda a infância saudável. Então, ridicularizar, brincar, né, de chamá-las de lesa, sobretudo loucas, né, por de repente gritar, sair gritando. De repente o grito é o som, a sonorização de um animal enfurecido na floresta, né? Então é importante que você entenda e pergunte quem é você no momento que está brincando. Eu estou me referindo à criança, porque ela pode estar incorporando um personagem, incorporando um elemento lúdico que complementa a sua realidade, né? Complementa o seu desejo de entender o que está ao seu redor, né? Ela precisa muitas vezes da força do super-homem, muitas vezes ela precisa do encanto da Barbie, precisa da força e do poder, por exemplo, do Ben 10, né?
é importante que você compreenda o sentido daquilo que ela está fazendo. E, em hipótese nenhuma, você ignorar a manifestação natural, saudável de toda criança nesse aspecto. É importante que a criança possa ser desculpabilizada de ser infantil. É muito comum alguns professores, sobretudo no século XX, né, um século muito próximo, se orgulharem de ver as crianças como se fossem crianças muito responsáveis, como se fosse um adulto, né? Eles dizem, não, agora são rapazinhos, agora são mocinhos. Não são rapazinhos, não são mocinhas, são crianças. Então, criança brinca, criança ri, criança atropela a outra, criança derruba as coisas. Ela está aprendendo a lidar com o seu corpo, aprendendo a lidar com as pessoas, e ela sempre vai assimilar a sua realidade circundante a partir de uma dimensão, como o Huizinga colocou, uma dimensão que é nossa, que é a dimensão lúdica. Esse é o caminho por onde nós vamos poder nos aproximar da realidade infantil. É importante, professor, professora que me escuta, vibrar quando a criança grita de forma esfuziante diante de uma conquista, ao invés de você fazer de conta que não viu, calar, né, a expressividade e a alegria da criança e o prazer que ela está vivendo, né? Que coisa chata, né? Para com isso. Que gritaria é essa? Que loucura é essa? Né? Vibre com ela, veja, nossa, estou vendo que você está alegre, estou vendo que você está gritando, o que isso significa? Me explica o que está acontecendo, eu também quero rir com você, né? Então se envolva, né? Não faça de conta que as coisas não estão acontecendo. Veja, escute, se sensibilize e, sobretudo, né, sinta prazer de estar no meio infantil. Um outro ponto importante, não interpretar a criança como louca quando fala sozinha na resolução da tarefa do brincar. Às vezes a criança está lá, ela pega, por exemplo, esse potinho, está brincando com o potinho, e aí ela começa a falar, agora você vai ver, você agora não vai mais conseguir chegar no meu planeta. E aí você fala, olha, essa criança é louca, mas ela está criando uma solução para um problema que ela constituiu. Então, existe uma maneira de pensar, existe uma lógica nessa organização lúdica que é de interesse de todo professor, de toda professora, para que ele possa também compreender o que passa na sua cabeça, a razão de ser do planejamento de outros conteúdos tão importantes que você também vai trabalhar com eles ou com elas. Há momento em que a criança cansa, e você às vezes é o contrário, às vezes o professor quer continuar uma brincadeira, né? Acolha a pausa, acolha o cansaço de uma brincadeira, descansa, dê esse tempo para ela, para ele. Um outro ponto importante é ser paciente e se empolgar quando a criança não muda o seu brincar. E na repetição, o adulto compreender a criança como executando, vivendo um ato novo e inédito. O que é isso? Vamos prestar atenção. Não é incomum você ouvir falar assim, nossa, meu filho, minha filha, ou então na própria escola, as crianças falam assim, conta de novo aquela história, conta de novo aquela história. Às vezes você já contou 20 vezes, 50 aulas, a mesma história. E ainda assim essas crianças estão completamente empolgadas, animadas com aquilo que você está contando. Você precisa ser paciente e se sentir empolgado, mesmo contando mais uma vez. Para o adulto pensa diferente da criança. A história uma vez contada, aquela brincadeira uma vez feita para nós, eu e você, a gente já compreendeu todos os dados daquele lugar, daquele brinquedo, daquela brincadeira, daquele jogo. Mas a criança, quando está imersa no brincar, na brincadeira, naquela aula, por exemplo, vou pegar um exemplo simples da literatura infantil. A criança está escutando a história do Chapeuzinho Vermelho. Um dia, é impressionante, parece que a história da menininha que está perdida no meio da floresta ocupa toda aquela história, todo aquele momento que ela está acompanhando o drama que está sendo contado pela professora.
E na aula seguinte, no dia seguinte, quando pede de novo para poder contar, ela às vezes, tendo compreendido a história do drama da menininha, o outro drama de repente começa a fazer parte da cabeça dela que ela não tinha percebido antes, com a intensidade que agora ela pode, porque ela estava imersa lá na preocupação da menininha. Agora, no dia de hoje, ela está preocupada como a vovozinha vai sair da barriga do lobo mau, né? E assim por diante. Então, cada dado da realidade, cada dado da história do jogo, da história do brinquedo, da história que está sendo contada, de um filme que está sendo passado, a criança não assimila ao mesmo tempo todos os dados que estão sendo oferecidos para ela naquele contexto. Uma vez que a gente assiste um filme, uma vez que a gente escuta uma história, uma vez que a gente entendeu como é que o carrinho funciona, que a boneca funciona, pronto, está pronto para a gente, né? Essa formalidade do pensamento, eu estou pensando em Piaget, não existe, sobretudo na criança mais nova, né? Ela está conquistando aos poucos cada passo, cada espaço daquele jogo, daquela brincadeira. Bem, estamos chegando ao final desse capítulo 1 e vocês verão que no final do capítulo tem algumas atividades que estão preparadas para você. Eu só vou citar, né, os títulos, momento de vivenciar o texto. Vocês têm 3 atividades para vocês vivenciarem esse texto que eu e a professora Marlene preparamos carinhosamente para vocês. Aí, em seguida, eu apresento 4 atividades desse conteúdo do brincar, como uma prática pessoal. Vou trabalhar um pouco essa prática na história de vida de vocês. E 2 atividades fazendo a pesquisa e inovando na prática pedagógica. Vocês verão também que eu faço uma sugestão de leitura, né? Tem o site lá para vocês poderem fazer a cópia em PDF do livro da Flávia Cristina Barros, que é Cadê o Brincar? Da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Vocês estarão recebendo depois essa informação da avaliação. Vocês vão fazer uma pesquisa inovando a prática pedagógica, que também está no livro de vocês. Mas no nosso próximo encontro, então agora nós vamos trabalhar o capítulo 2. Obrigado.